orgulhoso de fazer uma atitude, um gesto de humanidade com as pessoas, tá bom? Sábado que vem, pela manhã, está à frente o irmão Manuel, esta visita. Atos 11, 25 e 26 diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Quero convidar você a ler comigo essa última sentença. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos lá? Bem forte. 1, 2, 3 e já. Em Antioquia. Amém. Louvado seja Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus quer ministrar nosso coração nesta manhã, mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós podemos ser chamados de cristãos. Obrigado pela tua palavra, obrigado por cada um aqui nesta manhã. Nós te pedimos, ó Deus, que tu venhas ministrar ao nosso coração aquilo que tu queres nesta noite, aquilo que tu queres porque tu conheces a gente. No nome de Jesus, nós oramos pedindo graça e misericórdia. Nós continuamos repreendendo toda seta demoníaca para desviar nossa atenção, para tirar da gente aquilo que tu queres ministrar sobre nós. No nome precioso de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Os irmãos podem baixar um pouco as luzes. Queridos, a marca do cristão verdadeiro, essa é a ideia que a gente vê nesse texto aqui, nesse momento aqui. A palavra cristão, ela é uma palavra que hoje em dia ela mudou esse pensamento na vida das pessoas. Na Bíblia a gente vê por 3 vezes no Novo Testamento essa palavra sendo utilizada pelas pessoas da igreja do primeiro século aqui, porque no sentido da palavra significa aqueles que aderiram à fé cristã, aqueles que são seguidores de Cristo. Só que através dos séculos isso mudou, através do tempo, dos anos, isso mudou, e essa palavra foi expandida para um sem número de circunstâncias e situações aqui. Com o crescimento do cristianismo, muita gente se intitula cristão, muita gente se intitula alguém que é com a sua religião. Sou cristão. Você é muçulmano? Você é budista? Não sou nem muçulmano, nem sou budista, sou cristão. Você é de alguma religião afro-brasileira? Não, sou cristão. Ah, você é um cristão, que legal, que bom que você é um cristão. Só que quando a gente vem aqui para a vida de muita gente, a gente vê que a vida da pessoa não se adequa àquilo que ela está dizendo. A vida daquela pessoa está longe desse sentido, dessa palavra que ela está dizendo que é. Vira uma contradição. A pessoa diz que é uma coisa, mas na realidade, no seu dia a dia, ela vive outra coisa. A ideia é que você volte, que nós voltemos à raiz, ao sentido real dessa palavra, de que é um compromisso profundo com Cristo, os ensinamentos que Ele deixa para nós na sua palavra. Isso é ser cristão, e é isso que Deus quer ministrar para nós, sobre as marcas do cristão verdadeiro. O que é alguém? O que alguém demonstra? Como é a vida de alguém quando a pessoa se diz cristão? Quando a pessoa diz que ela é cristã, como é o dia a dia? Como é a vida dessa pessoa? Bom, nós podemos aprender no ensino da palavra de Deus que alguém que é cristão
que alguém que realmente diz que é e é cristão, a primeira coisa que a gente vê na vida dessa pessoa é que ela nasceu de novo. Um cristão não é alguém que teve a sua vida remendada. Vida remendada é quando uma pessoa está com a vida cheia de luta, de problema, dificuldade, longe de Deus, pecados, coisas ruins na sua vida, e ela de repente fala que quer ser cristã. E ela então levanta sua mão para Jesus, ou então ela vai lá e toma a decisão de batizar-se nas águas, frequenta uma igreja ou participa de cultos numa igreja, mas aquela pessoa continua com puxadinhos na sua vida, com a sua antiga vida. Coisas que antes ainda eram reais, pensamentos, atitudes que eram costumeiros na sua antiga vida, ainda ela traz para a sua nova história de vida. Essa pessoa não nasceu de novo. O nascimento novo, o se tornar nova criatura, a gente pode perceber Jesus ministrando isso aqui para Nicodemos. O texto de João 3, ele diz assim para nós: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou então para ele: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu para ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O religioso, ele se diz cristão, mas ele não nasceu de novo. O religioso é aquele que faz questão de devolver o seu dízimo, a sua oferta. O religioso é aquele que faz questão de andar, e tudo isso é muito bom, com a sua Bíblia na mão no dia do culto. O religioso é aquele que até faz algumas coisas, que ora, que se ajoelha para orar, que tem contrição no coração, mas tudo isso que ele faz são por atitudes religiosas, porque ele quer estar bem diante de Deus, porque ele quer que diante de Deus as suas lutas sejam, os seus fracassos sejam abonados por essas coisas que esse religioso faz. O religioso, ele é como Nicodemos, porque Nicodemos era um estudioso da Bíblia, conhecia o Antigo Testamento, era um fariseu. Por ser fariseu, provavelmente ele orava 5 vezes ao dia. Por ser fariseu, ele não praticava nada, como a lei dizia, no dia de sábado. Ele era extremamente excelente na religião. Porém, Nicodemos acreditava que ele seria aceito por Deus por causa dessas coisas. E hoje tem muita gente assim, creem na religião, creem em Deus, mas através de atitudes religiosas. E repito aqui, não que elas sejam erradas, o problema é que o foco não está nelas, nas atitudes religiosas. O foco, ele está no novo nascimento. As atitudes religiosas, elas devem vir como consequência de alguém que é nova criatura, de alguém que nasceu de novo, de alguém que entendeu o que Jesus está falando aqui para Nicodemos. Nasceu da água e do Espírito, teve um encontro genuíno com Jesus Cristo,
teve uma experiência de nova vida com Jesus Cristo e decidiu, a partir daquele momento ali, largar aquela antiga história de vida e começar uma nova, começar um novo compromisso com Jesus. As lutas vão continuar, os problemas permanecerão, porque a carne, ela continuará lutando com aquele crente que nasceu de novo. Ele não deixa de ser ainda essa pessoa que é, mas agora o fluir do Espírito tem mais espaço nessa vida. Agora as coisas de Deus agem de forma soberana nessa vida. Essa pessoa pode ir em direção a Cristo, não por causa das coisas religiosas, não porque ela dá, ou porque ela faz, ou porque ela fez, não, ela vai em direção a Jesus, porque ela tomou um compromisso de recomeçar a sua vida, e realmente ser uma nova criatura. A confiança dela não está nas atitudes religiosas, a confiança dela está em que Cristo a justificou e zerou, e recomeçou a sua história. A confiança dessa pessoa está na promessa de Jesus, quando ele disse: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, querido? Aleluia. Tem alguém aqui que nasceu de novo e pode dar um amém? Quem nasceu de novo entende o que é que Jesus está falando, porque vive isso aqui, o novo nascimento. Uma marca do verdadeiro cristão é ele ter essa plena convicção de que ele nasceu de novo. E aí o Senhor vai fazendo essa obra do Espírito Santo na vida dessa pessoa, nessa caminhada do novo nascimento, vai dando novos valores, nova mentalidade, vai tirando valores que essa pessoa tinha, que não estão de acordo com a vontade do Senhor, gostos, maneira de agir, de resolver sua vida, suas coisas. O Senhor vai mudando gradativamente coisas dentro dela. O Senhor vai mostrando para ela o que realmente tem valor na sua vida e o que não tem, porque no novo nascimento, uma característica essencial que a gente vive no novo nascimento é nascer de novo, é procurar nascer de novo. E essa história do nascer de novo significa ouvir o Espírito Santo naquilo que Ele quer para a nossa vida, ouvir o que Deus quer para nós. Nessa história do nascer de novo, o Espírito Santo vem e fala para nós. Não é coisa que Nicodemos podia fazer, não é coisa que alguém pode fazer, nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Ele precisava experimentar o poder do Espírito Santo nisso, o Deus que poderia transformar a vida dele no novo ser. A oração para nós tem que ser assim: Pai, me ajuda, porque eu quero continuar na nova vida que Tu me deste. Se você não teve uma experiência de nascer de novo, você precisa pedir isso ao Senhor. Se você já é crente, se você já se batizou, porque há pessoas que se batizaram, há pessoas que trabalham, há pessoas que conhecem a Bíblia, há pessoas que cantam os hinos da igreja, mas não nasceram de novo, não tiveram encontro genuíno com Cristo. Algumas pessoas não sabem o que é isso, apesar de anos dentro de uma igreja. Ouvindo o testemunho de certa pessoa, seu testemunho de conversão, ela falando que estava na igreja desde os 11 anos de idade, se batizou aos 12 anos de idade e cantava, era das mensageiras, fazia aquilo outro, trabalhava no teatro, ela, em todas as áreas que ela podia, porque o adolescente ele é muito prestativo, ele quer estar sempre fazendo alguma coisa, mas essa pessoa falou que nunca teve um encontro com Jesus. Somente em determinado momento, quando ela passou por uma experiência de uma viagem missionária, e que ela falando de Jesus para outra pessoa, ela descobriu que aquilo que ela estava falando para outra pessoa, para ela não era algo real.
Para ela, era algo que não estava no seu coração como total realidade. E ali, no momento de evangelismo, ela então realmente entrega a sua vida a Jesus. E ela vai para uma viagem missionária para falar de Jesus e volta convertida. Volta como alguém que nasceu de novo, que entendeu o que ela estava fazendo na vida dela. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas, hoje houve um grande avivalista no interior da China, que o trabalho que Deus deu a ele era só pregar para as igrejas. Isso no século XIX, no início do século XIX, era só ir de igreja em igreja, pregando para os crentes sobre o nascer de novo. Porque muita gente é crente, se diz membro de uma igreja, e tem atitudes religiosas, mas nunca nasceu de novo, não sabe o que é isso. Não sabe o que Jesus estava querendo dizer aqui para Nicodemos. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, de qualquer nível social, de qualquer raça, sendo homem ou sendo mulher, pode nascer de novo, pode recomeçar a sua vida do zero com Cristo e ser uma nova criatura, e coisas velhas ficarem para trás, e essa pessoa começar uma nova vida. E Deus está falando para você nessa noite, que a marca de um cristão, de alguém que segue a Cristo, não é falar que é, não é vir à igreja e participar de um culto. Uma das marcas principais de um cristão verdadeiro é essa pessoa ter nascido de novo. E uma vez nascido de novo, ela nasce para coisas novas, novos valores, novos projetos. Agora, as coisas de Deus em sua vida têm muito mais valor, e ela quer isso para a sua vida. Amém ou não amém, irmãos? Você já nasceu de novo? Uma pergunta introspectiva. Pergunte-se para você mesmo: é real o seu nascimento de novo? Você que está ouvindo essa palavra na sua casa, você que está ouvindo essa mensagem tão simples, mas tão profunda, a pergunta de Deus fica para você e para todos nós: qual é a resposta que você dá a Jesus? Nicodemos perante Jesus pergunta. Nicodemos não tinha resposta quando Jesus falou para ele que precisava nascer de novo. E você? Você já nasceu de novo? Isso é real na sua vida? Se não é, você precisa hoje, ainda nessa noite, você precisa dizer: meu Deus, eu quero isso para mim. Meu Deus, eu não quero ser religioso, porque o Brasil não precisa de mais religião. O Brasil é extremamente cheio de religiosidade. O que mais tem no Brasil é gente religiosa. Nós estamos envolvidos em religião o tempo todo, desde quando, em qualquer lugar, e desde quando nascemos. O que nós precisamos não é de religião, é de pessoas que nasceram de novo, da água e do Espírito Santo. A segunda marca que a gente pode ver de um cristão verdadeiro é porque essa pessoa é uma ovelha que segue a Cristo. Uma vez que alguém nasceu de novo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Essa pessoa tem uma marca na sua vida, porque ela foi criada por uma família de um jeito, porque essa pessoa teve experiências na sua história de vida que teve que resolver desse e daquele jeito. Essa pessoa carrega consigo uma história, ela carrega consigo uma mochila de convicções e pensamentos. Porém, por ter nascido de novo, por agora ela ter deixado para trás uma antiga vida, ela passa a ser ovelha que segue a Cristo. E agora a sua luta maior é com ela e ela mesma, porque essa pessoa vai o tempo todo tentar trazer de volta ao governo da sua vida,
trazer de volta a maneira de controlar, de resolver, de administrar as coisas como ela acha melhor, mas o Espírito Santo vem e fala para ela: não, não. Jesus deixou claro para nós em João 10, 27, quando ele disse assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que coisa, Jesus deixou claro, Jesus foi até didático nessa expressão, porque Jesus está deixando claro de que a marca de quem o segue é ser uma ovelha, e essa marca de ser ovelha aqui, está claro no versículo quando diz, ó, ouve a minha voz. Como é que alguém vai ouvir a voz de Jesus Cristo? Como é que alguém vai dizer, eu ouço a Jesus Cristo? É através da palavra, é através da ministração da palavra, o que Cristo quis deixar para que nós soubéssemos que Ele quer para nós, Ele deixou aqui, Ele orientou os seus apóstolos, os escritores, os mais de 40 escritores da palavra, para deixar aqui, nessa palavra, o que Ele quer para nós. Ouvir a voz de Cristo tem dois significados aqui. Primeiro, que é alguém que entende o que a Bíblia quer para nós, e ouve, entende essa ministração. E segundo, é alguém que tem ligação com o Espírito Santo, porque quem lê a Bíblia com o pensamento, o coração ligado no escritor dessa Bíblia, no escritor, em quem deixou para nós, ele vem e mostra, ele vem e abre o entendimento, ele vem e esclarece no coração dessa pessoa o que ele quer através dessa palavra. Ouve. É uma ovelha que segue a Cristo porque ouve a voz do seu pastor. Nós podemos ver agora claramente no tempo de internet, né? Outro dia eu vi um vídeo muito legal de um pastor mesmo de animais, né, do campo, conduzindo ovelhas, né, animais do campo. E como é interessante que o animal, a ovelha, ela reconhece a voz do seu cuidador, que a gente chama de pastor. Ela reconhece o timbre de voz do pastor. E quando vem outras pessoas tentando conduzir o rebanho, não consegue. Elas ficam perdidas, elas vão cada um para um lugar, porque há no animal ovelha um entendimento, uma ligação com o timbre de voz do seu guardador. Que coisa maravilhosa quando Jesus fala que um cristão verdadeiro é uma ovelha que o segue, porque vai seguir ao seu pastor, porque reconhece a sua voz, porque entende a voz de Jesus sendo ministrada através da sua palavra. Uma ovelha obedece à voz do pastor, e conforme o seu pastor a orienta no caminho, ela não dá chifrada, ela não dá coice, ela obedece. Uma ovelha que segue a Cristo, esse é um cristão verdadeiro. Mas a ovelha não só ouve. O texto que Jesus falou aqui da ovelha, elas ouvem a minha voz e eu as conheço. Que coisa interessante. Jesus conhece quem são os dele. Você pode não conhecer, você pode não poder avaliar as pessoas, porque na realidade Jesus falou que o espinho cresce junto com a raiz boa, e nós muitas vezes não temos como avaliar quem é quem, e nós muitas vezes não temos condições de diagnosticar o coração, a mente
e as intenções de alguém. Mas o Espírito Santo sabe, porque quem segue a Jesus, um cristão que é ovelha de Cristo, ele conhece esse coração. Ele identifica essa pessoa e sabe quem está fazendo teatro. E ele sabe quem está realmente tentando enganar outras pessoas. Isso é um problema seríssimo na vida dessa pessoa, porque ela finge ser uma coisa que não é. Veja que a questão, quando Jesus fala que as conhece, não é que a ovelha conhece a Jesus só. Ela ouve a sua voz e o segue. É que Jesus conhece o coração, na sua onipotência, na sua onisciência, no seu conhecimento, na sua onipresença, no seu conhecimento de todas as coisas. Ele deixa com que a gente continue caminhando. Ele deixa com que a gente esteja aqui, todos. Até quem se diz ser cristão, mas não vive como um cristão. Ele deixa continuar. Mas saiba, Ele conhece cada um de nós. Uma ovelha sabe quem é ouve seu pastor. E o pastor sabe quem é sua ovelha. Jesus deixa claro para nós que uma ovelha ouve seu pastor, ele as conhece e essas ovelhas o seguem. Nós somos ovelhas de Jesus e por isso devemos imitá-lo. Amém ou não amém, igreja? Quem é cristão é ovelha que segue a Cristo. A palavra de Deus afirma que aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Hoje tem muita gente que se diz ser ovelha de Cristo, mas não anda como Jesus andou. Anda como acha que é melhor. Não é ovelha de Jesus. Jesus sabe que essa pessoa não é sua ovelha, porque Ele conhece o coração de todo mundo. Uma ovelha de Jesus, ela reconhece que é uma ovelha, mas ela vive uma vida fugindo do pecado. O pecado para a ovelha de Jesus é um acidente. Não é que ela não peque, ela peca, porque ela é ser humano, e é característico do ser humano pecar. Mas essa ovelha que segue a Cristo, ela foge do pecado. E quando o pecado é algo real na sua vida, ela reconhece que pecou, e ela volta atrás, e ela se arrepende da atitude de pecado, e ela luta com Deus para abandonar o pecado, em obediência à palavra do Senhor. Nós precisamos entender que ovelha é alguém que segue a Cristo, que erra, que peca, mas volta ao aprisco, mas que entende que quando ouve a voz do Senhor, abandona seu caminho de pecado e volta. A pergunta que vem aqui para nós nessa segunda marca de um cristão, você é ovelha de Jesus? Você é ovelha de Jesus? Não diga que é ovelha de Jesus antes de fazer uma análise da sua vida, antes de fazer uma análise no seu coração, antes de olhar a sua história de vida, o seu dia a dia, e mediante a maneira com que você tem deixado pecados, mediante a maneira com que você tem criado uma nova mentalidade, mediante a maneira com que você tem agido conforme crente deve agir, você diz, ou não é. Não diga uma coisa que você não vive só porque todo mundo diz. Diga uma coisa que você viva. Porque a pergunta é, você é uma ovelha que segue a Cristo? Ou você é alguém que segue as suas vontades, mas você se diz cristão? Ou você é alguém que na hora H vai agir como você quer? Isso vai demonstrar quem você é realmente. A luta de um homem
que segue a Cristo, de uma ovelha de Jesus, de um cristão é: Senhor, me ajuda, porque eu quero, nos momentos vários da minha vida, eu seguir a tua palavra. Como diz a letra daquela canção, todo dia o pecado vem e faz o quê? Me chama. Todo dia, ele vem hoje, vem amanhã e o dia inteiro, de várias formas. Todo dia o pecado vem para o cristão e chama: vem pecar, vem, mas o cristão diz: não, eu nasci de novo, eu sou cristão, eu sou ovelha de Jesus, então eu digo: não, eu escolho Deus, eu quero é Deus. O que Jesus faria nessa situação aqui? Como Jesus responderia, como ele agiria? Porque eu sigo é Jesus, porque eu sou uma ovelha que segue a Cristo. A primeira marca de um cristão verdadeiro é que ele nasceu de novo. A segunda marca de um cristão verdadeiro é que ele segue a Cristo. E a terceira marca de um cristão verdadeiro é que ele tem Jesus como Senhor da sua vida. Lá no início da vida cristã, numa classe que nós chamamos de classe de batismo, os iniciantes da vida cristã, nós ministramos isso para os novos na fé, porque muita gente quer Jesus como Salvador, porque muita gente reconhece seus pecados e quer Jesus como aquele que o salva da condenação eterna, do juízo e da morte eterna. E é verdade, Jesus é o nosso Salvador, Ele é o Cristo, o Messias, o prometido, aquele que os profetas no Antigo Testamento ainda falavam a respeito dele. Deus enviou Jesus, e Deus desceu e se manifestou em carne, e habitou entre nós, para nos salvar, para morrer na cruz por nossos pecados. E todos aqueles que reconhecem que Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados, é o Filho de Deus, este será salvo, este tem a vida eterna. Ela é de graça, ela é gratuita. Só que Jesus não veio para ser somente o Salvador, Jesus veio para ser o Senhor. Jesus veio para ser o Senhor, e os cristãos têm Jesus Cristo como Senhor de sua vida. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipenses, no capítulo 5, assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante, essa palavra Senhor, na nossa língua portuguesa, na nossa vivência do século 21, ela é um pronome de tratamento. Você pode tratar alguém por você, você pode tratar alguém por amigo, sei lá, colega, mas você pode tratar alguém por senhor. É um pronome de tratamento. Na nossa língua portuguesa, essa expressão Senhor, ela foi diminuída, porque no tempo bíblico, quando Jesus ministra que ele deveria ser o Senhor, quando os escritores do Novo Testamento escrevem que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, a ideia não é um pronome de tratamento, a ideia não é uma maneira de dizer simplesmente quem ele é. Não, é muito, infinitamente maior do que isso. Nós utilizamos essa palavra Senhor de forma errada nos nossos relacionamentos, mas é a nossa língua portuguesa, porque Senhor, dentro do que a Bíblia está dizendo aqui, ela é utilizada para alguém que tem autoridade sobre aquela pessoa. Um escravo chamava o seu dono de Senhor, ele é o seu dono. Alguém
que estava infinitamente abaixo de um rei de uma terra, chamava o rei de Senhor, ou seja, alguém que tem domínio sobre a minha vida. Essa é a ideia de Senhor no texto bíblico. Alguém que tem autoridade. Eu sou servo, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu rei e eu sou o seu súdito. Quando a Bíblia afirma que Jesus Cristo é o Senhor, ela está deixando clara que diante daqueles que são cristãos, Jesus é a autoridade maior no seu coração. Jesus é a autoridade maior em suas vidas. Alguém para dizer que Jesus é o Senhor, precisa crer que Ele é Deus. Precisa crer que Ele é Deus manifestado em carne, que viveu nesse mundo, que morreu na cruz, ressuscitou e foi para a presença do Pai. Ninguém diz que Jesus é realmente Senhor de sua vida, se não entender a totalidade, a soberania dEle na história. Quem é Ele? Tem muita gente dizendo que Jesus é o Senhor, mas de boca para fora. Tem muita gente dizendo que Jesus é o Senhor, mas só na hora da canção. Jesus ser o Senhor significa que essa pessoa crê que Ele é Deus. E essa pessoa, como a Bíblia orienta, confessou Ele, deixou claro que Ele é Deus e que Ele, perante todas essas pessoas, creiam vocês, Jesus é o meu Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o dono da minha vida. Diz assim o texto bíblico: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Meu irmão, você, que diz ser cristão, se você não tem que ser dono da sua vida. O dono da sua vida é o seu Senhor. Ele tem total direito sobre a sua vida, porque Ele morreu na cruz por você. Amém ou não amém? O Senhor não te deve nada. O seu Senhor não te deve nada, porque Ele te comprou com o que existia de mais precioso, que foi o sangue dele. Ninguém morreu por você, e ninguém morreria por você, e mesmo se morresse por você, não teria como resolver o seu problema. O único que morreu por você, e na morte dele resolveu o seu problema, foi Deus, Jesus Cristo encarnado. Ele tem total controle sobre a sua vida, Ele não te deve nada. Se Ele curar você, Ele está te abençoando duplamente. Se Ele não te curar, Ele já te abençoou duplamente. Tudo o que Ele fizer na tua vida já é bênção. Você não tem que receber mais nada para Ele provar que Ele é Deus. Ele não tem que fazer mais nada para Ele provar que você é Deus. Está tudo pago, está tudo kit, está tudo resolvido. Ou Ele é Senhor, ou Ele não é seu Senhor. Ou você reconhece isso e vive, e crê nisso, ou você vai ficar o tempo todo esperando que Ele faça ainda alguma coisa para você decidir ser o súdito, o escravo, o servo dEle. Jesus é o Senhor na vida daqueles que se dizem cristãos. E por ser o Senhor, por ter controle sobre essas vidas, Ele conduz essas pessoas. Essas pessoas não têm vergonha de dizer que são cristãs. Essas pessoas não têm medo de lhe obedecer. Essas pessoas não têm medo de perder. Essas pessoas, eu estava no sepultamento, bem no início desse ano ainda, e era um pastor, e o pastor, amigo nosso, e ele estava sendo sepultado e velado na igreja que ele pastoreava,
E lá estávamos nós muito comovidos, pensando por quê? Por que um pastor morre? Né? A gente pensa assim, por que uma mãe de família morre? Por que um pai de família morre? Não morreu de Covid, tá? Morreu de morte, consequências da vida, natural. E um pastor novo, com muitos sonhos e projetos com a sua igreja, descobriu que tinha um câncer e veio a falecer. Rápido, 3 meses para 4, faleceu. E toda a igreja comovida, tentando encontrar, se agarrar a alguma coisa. Por quê? Por quê? Por que uma criança recém-nascida morre? Por que pessoas boas, que são produtivas para a bondade, morrem? Nós não entendemos isso. E em várias ministrações, Deus usou um pastor, e ele deixou bem claro na sua ministração para nós: o Senhor, Cristo é o Senhor, e Ele não nos deve nenhuma explicação. Deus não te deve nada, explicação de nada. O que Ele faz, o que Ele deixa de fazer, o que Ele ainda vai fazer, o que Ele não fez, é na soberania dEle. Ele está diante de todas as coisas, e Ele vê infinitamente todas as coisas que nós nem sonhamos em entender, que nós nem imaginamos. Deus vê, entende e administra todas as coisas, em todos os lugares, não só na face da terra, não só no nosso planeta, não só na nossa galáxia, não só em tudo que nós conseguimos enxergar como planeta, muito mais além disso. Deus é o Senhor de todas as coisas, e nós, tão pequenos, Ele não nos deve nada. Ele tem as suas razões próprias para todas as coisas. Nós vamos a Ele em oração, e clamamos, e pedimos, e Ele, na sua infinita misericórdia e poder, sabendo o que você vai orar, antes de sair da sua boca, Ele já sabe como você vai orar. Antes que você peça, Ele já conhece a sua oração. Mesmo assim, diz que você deve orar, porque Ele quer ter relacionamento contigo, porque Ele quer que você tenha uma mão de vai e vem com Ele. Em alguns momentos Ele vai te responder, em outros não. E quando Ele responder, Ele vai poder dizer sim, não, espera. Esse Deus soberano se relaciona com a gente, sendo Senhor. Ele se relaciona com a gente, e Ele fala para nós assim: agora já não te chamo mais de servos, te chamo de amigo. Deus vem e quer se relacionar com a gente. Esse Jesus Cristo, Senhor, amoroso, perdoador, gracioso, Ele espera de nós que nós o tenhamos no lugar certo, Senhor da nossa vida. Os cristãos, um crente verdadeiro, ele tem Jesus como o Senhor da sua vida. Na hora das decisões, esse cristão recorre ao seu Senhor. Na hora de ir e vir, na hora de falar ou de calar, na hora das dúvidas, na hora de que ele não entender nada, na hora de que ele tiver passando por aflição, ele reconhece que o seu Senhor está no controle de tudo. Um cristão, a marca de um cristão é entender que ele nasceu de novo. A pergunta para você é: você já nasceu de novo? A marca de um cristão é que ele é ovelha, por isso ele segue a Cristo. A pergunta é: você é ovelha de Jesus? Você segue a Cristo? A marca de um cristão é
ele tem Jesus como Senhor. A pergunta que vem para a sua vida: Jesus é o Senhor da sua vida mesmo? Você o tem como soberano, ou você fica colocando ele na parede, entre aspas, porque você nunca conseguiria isso, mas tentando empurrar Jesus contra a parede, para ele fazer o que você quer, e quando ele não faz, você faz beicinho e bico, e fica chateado com ele? Se é assim, ele não é Senhor. Senhor, ele não te deve nada, e ele está no controle de todas as coisas. Amém, meu irmão? Você pode orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça, para que nós sejamos como ovelhas, como cristãos verdadeiros. Não sei como você está aqui nesse momento, mas uma coisa eu sei: o Cristo em que estamos pregando, Ele está aqui e te conhece, e Ele quer ver se há em você marca de um cristão. E nesse momento de oração, você pode ter duas atitudes. Você pode fugir de uma resposta, de uma decisão. Você pode agora resolver outra coisa. Você pode agora, sei lá, fingir, fazer um teatro. É decisão tua. Ou você pode agora também puxar isso para você, tomar essa palavra no teu coração, e você pode agora dizer assim: não, eu